Então, bom dia a todos. A gente fica super feliz, né, que essa aula tenha trazido tanta atenção de vocês para esse tema, que muitas vezes a gente não fala muito, mas sem dúvida nenhuma tem muita relevância aí para o sucesso terapêutico. Eu trabalho com gestão de experiência do paciente, tenho formação nisso, então fiquei muito feliz com esse convite para a gente falar sobre esse assunto. Não tenho conflito de interesse para essa aula, e a gente vai abordar vários temas aqui que falam da experiência do paciente, cuidado centrado nesse paciente e alguns instrumentos de avaliação que provavelmente vocês conhecem, alguns também, mas só para a gente retomar aqui. Então, como vocês sabem, a nossa cascata de cuidado contínuo, tanto global quanto brasileira, ela tem um grande desafio para nós, que são os gaps, que são aqueles pacientes que têm diagnóstico, mas que não estão em tratamento. Então, como que nós, enquanto serviço, podemos ir atrás desses pacientes para que a gente aumente essa retenção e, efetivamente, a adesão ao tratamento? Isso aqui, mais uma vez, aqui no Brasil, é a mesma coisa, a gente tem dificuldade com esse gap, vira e mexe, a gente está ligando para esses pacientes, fazendo essa busca ativa desafiadora. Nossos serviços todos, né, têm fragilidades, é importante que a gente consiga enxergar para essas fragilidades enquanto equipe e montar formas e maneiras personalizadas da gente melhorar isso para avançar nessa retenção. Então, a primeira pergunta, a primeira reflexão que a gente tem feito é se eu chamo o meu paciente de paciente, a pessoa que eu cuido, ou se eu chamo como cliente, né? Cliente é uma coisa que para a gente é uma coisa mais impessoal, né? Então, muitos de nós a gente prefere falar ainda paciente, né? Mas em alguns cenários, né, isso tem sido modificado, mas é uma reflexão para a gente pensar que paciente é uma coisa, parece que é mais afetiva, né, do que a gente tratar como cliente, mas isso fica aí para vocês pensarem. Falando de experiência do paciente, isso já é algo que tem sido construído já há muitos anos. Aqui eu trouxe a experiência do Instituto Berio, que foi criado justamente para pensar nessa experiência do paciente, e ele coloca oito situações importantes que quando trabalham em conjunto, elas refletem nessa experiência melhor, e com isso, mesmo que haja algum desfecho negativo, esse paciente tem uma alta satisfação com esse atendimento. Então, a gente sabe que assim, os serviços vão se transformando, são novas tecnologias, inúmeros protocolos que a gente tem que lidar, né? Mas o essencial, ele não muda, né? Então, vocês vejam nessa pesquisa feita em 2018, o que é mais importante segue sendo pessoas e segue sendo o processo, né? O local não é tão importante, ele é importante, mas principalmente o que eu faço com aquele colaborador que atende e aqueles processos inerentes ao tratamento. Essa é uma outra pesquisa também que foi feita, muito interessante. Só vou trazer um resumo do que os pacientes consideraram importante, que é comunicar-se claramente, ouvir esse paciente, fornecer um plano claro de atendimento, diálogo entre as equipes, e a gente sabe o quanto isso é dificultoso, principalmente nas unidades de internação, perguntar para esse paciente, entender suas necessidades, o tratamento com cortesia, com respeito, ambiente limpo e confortável, levar a dor desse paciente a sério, que é um problema também nos hospitais, e um processo de alta explicado. Alta é fragilidade. Todos os processos de alta têm que ser muito bem vistos, porque não é incomum o paciente ter alta e ele não sabe direito o que ele tem que fazer. Vai sem receita, não sabe onde pegar, nem tem... Então, esse é um outro problema que a gente tem que resolver. Esse é um estudo brasileiro que foi feito pela Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, que ele fala das expectativas dos nossos pacientes aqui do Brasil. Eles ouviram quase 3.000 pacientes de várias áreas aqui do nosso país, e a conclusão, que eu só vou falar aqui rapidamente para vocês, em termos de por óculos, você não enxerga, quando fala de pessoas, né, o que é importante para os nossos pacientes? Que haja confiança nas suas habilidades, que a sua dor seja levada a sério, que haja uma comunicação clara, tratamento com cortesia e respeito. E quando você vai para processos, o que é importante? Olha que interessante, que deveria ser o básico, né? É o paciente receber informações corretas sobre os seus medicamentos, os efeitos colaterais, o controle da sua dor, a transferência de informação entre os setores, né?
E quando você fala de ambiente, o básico também, um ambiente limpo e confortável, né, que é o mínimo que se espera. Então, a gente tem essa pesquisa brasileira, que depois vocês podem acessar, que é bem interessante. Quando a gente compara esse estudo global que eu mostrei antes com esse nosso brasileiro, é praticamente semelhante, né? O que todos os pacientes querem é a mesma coisa, né? Mas a única coisa que houve diferença foi no ambiente, que esse outro é um estudo americano que não tem tanto impacto ambiente quanto tem aqui no Brasil, o ambiente de localização mesmo, né? Então, como a gente falou, o essencial continua sendo o mesmo, né? O atendimento, a escuta desse paciente, que é muito relevante, a gente fala bastante disso, né? E pensar que o atendimento do nosso paciente hoje, a gente tem que centrar nele, não é centrado em mim, colaborador, né? Profissional da saúde. O atendimento tem que ser centrado no paciente e na família. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O perfil do nosso paciente mudou também, isso é importante a gente entender. Hoje os pacientes têm acesso a várias mídias sociais, eles escolhem, muitos deles, qual a instituição que eles querem, qual que é o profissional que eles querem. Muitos deles já fazem muito autocuidado, né? Querem decisões compartilhadas e os nossos pacientes são informados e engajados, né? Então, com isso, nós, profissionais da saúde, somos chamados a ampliar nossas habilidades, além das habilidades técnicas, né? A gente precisa de habilidades que não são mensuráveis, né? Que são aquelas habilidades emocionais, mentais, habilidades de liderança, de comunicação, né? Que são as chamadas soft skills, né? Então, a união dessas duas habilidades técnicas e habilidades emocionais de cuidado com esse paciente é que vai gerar uma experiência positiva para esse atendimento. Aqui no nosso país isso já vem sendo falado, né? Tem esse manual antigo, e ele é bem antigo mais ou menos, né? É bem interessante que ele fala da promoção da saúde à adesão desse paciente, né? Então, várias etapas, incluindo a vinculação e a retenção desse paciente, como que os nossos serviços podem fazer. E como que a gente avança, né? A gente avança nisso entendendo a jornada do nosso paciente e procurando ser um agente facilitador. Eu não posso criar barreiras para esse paciente. A gente entende que existem processos que têm que ser seguidos, mas eu tenho que procurar facilitar o acesso do nosso paciente. Então, essa é uma jornada básica, né, do paciente, desde quando ele identifica uma situação que precise de atendimento, ele pesquisa aquele local, ele seleciona aquele local, ele tenta contato, ele marca aquela consulta, ele tem uma pré-consulta, ele consulta e depois tem a pós-consulta. Então, é uma jornada que, se a gente for pensar, a gente tem fragilidades em vários aspectos aqui, né? Então, enquanto equipe, a gente tem que avaliar essas fragilidades, identificar e tentar melhorias nesse processo. E quando nossas equipes estão fortalecidas, elas vão além, né? Elas incluem o familiar e o próprio paciente nessa conversa, nesse contexto todo, com esse outro olhar personalizado, para que ele mesmo ajude nessa construção. Então, essas melhorias, né, de experiência do paciente, como eu comentei antes para vocês, a satisfação ela vai muito além, né? Ela vai deixar o nosso paciente satisfeito globalmente com esse atendimento, que mesmo que ele tenha algum desfecho negativo, ele tem uma experiência positiva. E tem pessoas que têm desfechos positivos, mas a experiência não foi boa. Eu tenho certeza que todos nós temos uma história desagradável para contar na área da saúde. E voltando aqui um pouquinho, a gente sempre tem que lembrar que a experiência do paciente ela é linkada diretamente ao colaborador, né? É um outro olhar importantíssimo que nós vamos falar aqui também. Então, a gente tem alguns pilares estratégicos, né, para isso, que é a segurança e qualidade assistencial. Obviamente, tem os protocolos, né, mas tentar sempre envolver o nosso paciente, esse familiar, centrar o cuidado nesse paciente, o cuidado coordenado é importante, é muito difícil quando um fala uma coisa, outro fala outra, né? Então, a gente tem que ter uma coordenação disso. E a excelência nessa jornada passa, sem dúvida nenhuma, por um acesso facilitado a esse serviço, a esse profissional, né? Eu trouxe essa campanha que foi feita por uma paciente oncológica na Inglaterra, que ela se deu conta que as pessoas chegavam perto dela e ninguém cumprimentava, ninguém se apresentava, né? E aí ela criou essa campanha, Hello, my name is, para que o profissional da saúde chegue e fale para essa pessoa que vai ser atendida qual que é o seu nome, quem que eu sou médico, sou enfermeira, né?
Na pandemia, a gente viu isso em vários serviços, né? Falando de uma forma visual apenas, né? As pessoas colocavam crachás com as suas fotos. Vários serviços usaram esse método porque ficava sem saber quem que era ali, né? Mas esse ver e se apresentar, né, vai muito além, né? Eu enxergo aquele paciente de uma forma global, de uma forma sistêmica, eu reconheço ele como semelhante. Então, isso é importante ele sentir que ele não é mais um dentro daquele sistema, né? E a gente fala aquela coisa batida, né? Eu atendo o outro como eu gostaria de ser atendido, né? Como eu gostaria que meu familiar fosse atendido. Às vezes a gente cansa, né? São tantos pacientes para ver, a gente está cansado, mas é importante que a gente renove as nossas energias. E, por isso, a equipe multidisciplinar é importante, esse apoio entre os membros, né? Que isso fica renovado. Outro ponto importante, educação em saúde, faz parte da jornada desse paciente. A gente não se dá conta, mas tem paciente nosso, há anos tratando, que não sabe o que é CD4, o que é carga viral. Não sabe por que ele está colhendo os exames. Aí você pergunta, talvez até tenha sido falado isso lá no caso novo dele, mas no caso novo a gente fala tanta coisa, né, que as pessoas esquecem. Isso não foi mais retomado, né? Então, a gente tem que educar esse nosso paciente. O paciente que tem ciência e consciência do seu tratamento, claro que não tem déficit cognitivo, né, porque alguns pacientes, a gente sabe que tem essa fragilidade também, mas ele vai entender, ele vai aderir melhor, né? E tem vários momentos para isso, na pós-consulta, na pré-consulta, na sala de espera, nas mídias sociais, né? Tem várias formas da gente fazer isso e mostrar para ele, nesse caso dos nossos pacientes com HIV, que ele estar indetectável é bom para ele de várias formas, né? E que a adesão ao tratamento, como diz o Luiz Brige, também é uma droga ativa, né? Não adianta eu ter grandes esquemas se eu não tomo remédio, né? Então, é importante isso. E a gente pode falar para ele de uma forma acessível, dados da literatura também. Não necessariamente eu mostro um gráfico desse, mas eu falo para ele, ó, quanto mais você toma direitinho, cai a mortalidade, você vive mais, né? A gente tem que fazer isso. E ter um olhar para a família. Pessoa doente quase sempre significa família doente. Então, a gente tem que enxergar essa família, trazer junto, entender a sua limitação. Tem famílias que têm limitações, né? E quando isso é positivo, a gente consegue uma adesão melhor. Em relação ao colaborador, sem dúvida, capacitar esse colaborador, cuidar desse colaborador, porque isso melhora o engajamento e a atenção a esse paciente. E quando eu falo isso, não é só da equipe médica e de enfermagem, é a equipe da limpeza que trabalha com a gente, a equipe da recepção, é a telefonista, né? Aqui é um treinamento que a gente fez para a equipe da limpeza, abordando vários aspectos, porque muitas vezes o paciente conversa com eles, não fala com a gente algumas coisas, né? Então, a gente tem que dar essa atenção também. Então, como a gente fala, né, o cuidado do nosso paciente começa na portaria e termina na diretoria, né, uma construção que a gente tem que fazer em vários cenários dentro da unidade. Então, o nosso objetivo principal é a adesão global, e isso inclui antirretroviral, coleta de exames, imunização, né, e o autocuidado. E aqui eu trago para vocês que esse autocuidado e tudo isso que nós estamos falando visa também cuidar de terceiros elementos, né? Então, cuidar de um terceiro elemento é importante também nessa cadeia toda. Eu trouxe só um exemplo aqui, que é um exemplo que me incomoda um pouquinho, né? Que são profissionais caminhoneiros que, muitas vezes, eles não conseguem voltar naquelas consultas, eles não conseguem colher os exames adequadamente, né? Então, a gente tem que facilitar essa jornada dele, entendendo que ele estando indetectável é uma proteção para outras pessoas também. Então, a gente tem que pensar nessas pessoas, né? Isso não é mimar o paciente, é individualizar esse tratamento. Em relação ao cuidado centrado na pessoa, né, que a gente tem falado mais agora, mas isso já tem sido assunto em várias organizações internacionais, né? A OMS tem vários manuais falando disso para os nossos pacientes vivendo com HIV. O IAS traz isso desde 2021, está disponível lá no site deles, vocês podem procurar. E esse ano foi tema da conferência justamente isso, colocar a pessoa em primeiro lugar. Isso é importante por aquilo que nós falamos anteriormente, né? Esse paciente aderindo, ficando indetectável, ele vive mais, tem mais qualidade de vida e protege outras pessoas também. E aqui, mais uma vez, essa roda que foi proposta, né? E eu
ressalto a importância do profissional da saúde enxergando essas particularidades desse paciente, fazendo essa atenção 360 graus e sendo um facilitador para esse processo todo. Então, lá eles também falam, né, cliente ou paciente, né, tanto faz o que você for chamar, desde que você se sinta confortável dentro do seu serviço, né. Você pode falar, cuidado centrado nesse paciente, cuidado centrado no cliente, né, então é algo que a gente precisa refletir também. A UNAIDS traz isso também dentro dos seus objetivos, já fala também para a gente pensar nesse cuidado centrado no paciente. Eu trouxe aqui alguns momentos chaves para a retenção, todos são importantes, não vai dar para falar de todos, mas eu vou falar de um, que é o retorno pós-abandono, que a gente tem que, ao invés de pôr esse paciente longe da gente, a gente tem que trazê-lo para perto e entender o que o que é importante para ele, o porquê que ele abandonou, quais os motivos levaram a isso, e às vezes a gente pode ser coisa simples, não tenho dinheiro para pegar o ônibus. Eu não pude pegar atestado porque eu sou PJ, eu trabalho por conta, por dia, né? Então, às vezes, não é uma coisa assim que o cara não quer tratar, né? E se ele não quiser também, ele tem o livre-arbítrio, e eu não vou abandonar esse paciente, né? E já tem um manual sobre isso também, caso vocês queiram ver. Então, a gente tem que evitar afastar o paciente, a gente tem que tentar acolher, e nessa acolhida entender, né? E eu aprendi muito com uma colega nossa, que eu chamo ela de minha amiga adesiva, a Lucy Vasconcelos. Você olha para aquele paciente e fala, que bom que você voltou, nossa, estou tão feliz, a gente está feliz que você veio, né? Vamos recomeçar, né? Então, isso é importante nesses atendimentos. Existem vários instrumentos para isso, desde o QualiAIDS, que eu acho que quase todos vocês conhecem. Se não conhecem, podem acessar, ele é bem legal, dá uma boa noção para a gente do que a gente tem que fazer, quais indicadores a gente tem que construir. O Estado de São Paulo fez agora um trabalho muito interessante de selos para serviços de atendimento, e agora premiou, né, no meio do ano, vários serviços. Isso também engaja a equipe toda, isso é muito bom. Tem serviços privados de acreditação, né? Mas a gente pode fazer as nossas mini acreditações internas também, né? Esse aqui é um exemplo do nosso serviço antigo, mas a gente identificou muita falta e a gente quis ver o que estava acontecendo com esses pacientes, né? A maioria faltava por esquecimento. Aí as enfermeiras falaram, vamos fazer uma coisa simples, lá no cartãozinho deles de consulta, vamos fazer um outro bilhetinho, em papel mesmo, para ver se eles lembram. E foi assim, deu super certo, uma coisa que a gente nem imaginava. Hoje todos os nossos pacientes saem com o bilhetinho grudado, além de escrito lá no cartãozinho de retorno. Então, a gente vai avaliando isso. Eu não vou ler todas essas ações aqui coordenadas que podem aumentar a nossa retenção, mas eu queria sinalizar para vocês que é importante ter uma figura que faça essa interação, né? Que haja uma liderança com tempo, inclusive, para fazer isso, porque muitas vezes os nossos serviços têm um coordenador, mas ele faz tudo, ele atende, ele faz tudo. Seria bom que tivesse um tempo para que ele pudesse realmente trabalhar com isso, né? E fazer essa integração. E lembrar que o nosso paciente percebe tudo aquilo que a gente faz, mesmo que possa ser pequenininho, ele se dá conta e ele traz nome para isso. Ele dá nome de segurança, de parceria, de informação, de empatia, né? E isso é muito bacana de ver. Eu queria deixar aqui nos minutos finais uma reflexão de algumas pessoas que elas têm dificuldade de retenção em alguns serviços e elas não são muito visualizadas, né? Que são as mulheres, e aí eu destaco umas mulheres em torno de 40 anos, que fazem diagnóstico, têm poucos parceiros sexuais, elas se revoltam com isso. A gente tem várias experiências negativas de abandono. Pessoas religiosas, os caminhoneiros, que eu já falei para vocês, e pessoas que prezam muito por sigilo, né? Porque essas pessoas, mesmo com vacina, você tem que colocar CID, a pessoa tem que ir na cidade dela para pedir aquela vacina, ela não vai fazer aquela vacina. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, treinar nossas equipes, né, sobre isso, porque, realmente, se ela vê lá na sala de espera alguém que é da cidade dela ou do bairro dela, ela vai embora. Né? Então, a gente tem que identificar, a pessoa entra por um outro local, a gente pensa maneiras de melhorar isso. Né? Então, finalizando, o que é fundamental para a nossa percepção e para a melhoria dessa retenção? Uma cultura do cuidado centrado na pessoa, engajando a família e o cuidador, capacitar o nosso colaborador, desenvolver as hard skills e soft skills da equipe,
desenvolver um ambiente respeitoso e de colaboração e, sem dúvida nenhuma, avaliar periodicamente os nossos serviços. E, para finalizar, eu vou trazer uma figura da Lady Diana, que os mais novinhos não tiveram a felicidade de acompanhá-la em vida, mas que fez um trabalho excelente de acolhimento dos nossos pacientes HIV e que se reflete até hoje. Ela dava mão para os pacientes, ela abraçava os pacientes, olhava com um olhar carinhoso, como vocês podem ver aqui, abraçando crianças brasileiras. Então, que mais pessoas de renome, de vulto, acolham essas demandas da nossa sociedade, né, e que se envolvam com isso. Eu vou passar para vocês alguns livros que eu sempre gosto de recomendar nas minhas aulas, que são fabulosos de infectologia. Um desses autores está aqui hoje participando de uma mesa, o Dr. Stefan. E alguns livros, alguns filmes que vocês também conhecem, mas eu queria, em especial, falar para vocês desse filme Togo, que fala de vacina e fala de soro antidiftérico, então eu gostaria de sugerir. E, como está passando o último, eu agradeço a atenção de vocês.